Olá empreendedor, olá empreendedora do campo, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do programa Empreendedores do Campo. No programa de hoje nós vamos mostrar a semana fria que tivemos com geada e neve em algumas regiões do país. Vamos mostrar também um produtor que colheu uma batata doce com mais de 6 quilos. Na continuação do vídeo do empreendedor do campo Lucas, lá de Lages, Santa Catarina, vamos mostrar a opinião dele sobre a diferença que existe entre a teoria e a prática aplicada no campo. Eu também vou dar uma dica sustentável para você na hora de fazer as cercas na pastagem de inverno. No nosso segundo episódio da série Cultivo Sustentável da Soja, nós vamos mostrar como o produtor Astor utiliza os compostos orgânicos formulados, fornecendo macro e micronutrientes para o solo, aumentando a produtividade. Fique com a gente no programa Empreendedores do Campo. A última semana foi de muito frio no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e vários outros estados do país. Tivemos registro de fortes geadas e também registros de neve em vários locais da região sul do Brasil. Vamos conferir na matéria alguns desses registros em imagens e vídeos que os telespectadores enviaram para a gente. Em vários municípios tivemos formação de geadas, em alguns municípios do estado de Santa Catarina houve a queda de neve, como vocês podem conferir nos vídeos que foram enviados para o programa. O produtor Emerson Brizola, do município de Taquarituba, São Paulo, também enviou para a reportagem algumas fotos da geada na sua propriedade. Ele conta que naquela região não é muito comum ter a formação de geadas e há vários anos já não tinha, mas esse ano o frio está realmente forte. Um agricultor do município de Porto Lucena, aqui no Rio Grande do Sul, teve uma surpresa na hora da colheita da batata doce. Ele colheu batatas com mais de 6 quilos. O agricultor Valdemar Nietzsche, de Linha Boa Vista, município de Porto Lucena, no Rio Grande do Sul, teve uma surpresa na hora da colheita da batata doce. O agricultor colheu batatas doces com mais de 6 quilos. A surpresa veio depois de todo o cuidado que ele teve com a sua plantação. E você já imaginou colher uma batata doce na sua horta que pesasse 6 quilos? Aqui no programa Empreendedores do Campo, abrimos espaço para que os empreendedores possam trazer informações, opiniões, curiosidades ou mostrar algo de interessante que eles fazem nas suas propriedades. Na continuidade do vídeo do empreendedor Lucas, lá do município de Lages, Santa Catarina, nós vamos mostrar a opinião dele sobre um assunto muito importante, que é a diferença entre a teoria e a prática no meio rural. Muitas vezes o produtor se baseia somente no que ele vê em vídeos ou o que ele lê, só que na prática as coisas são um pouco diferentes. E o Lucas vai falar sobre isso na reportagem a seguir. Mas eu quero contribuir um pouco com o canal, quero contar um pouco quem eu sou, como é que eu comecei na pecuária, o porquê que eu faço isso, estou fazendo esse vídeo, é pela questão de falar um pouco que a teoria e a prática são duas coisas muito distintas, onde eu acredito que as mídias digitais trazem uma falsa interpretação às pessoas, porque ao mesmo tempo que a gente tem poucas pessoas continuando nas terras, em alguns casos pais vêm a falecer ou vêm desistir e acabam os filhos recebendo as terras. Eu acredito que mais de 50% vendem as terras, alguns arrendam, porque o arrendo dá um valor muito bom, tu continua por bem, mas 10%, 5% eu acredito que às vezes lá da cidade, o filho, a filha vê que o pai faleceu, recebe um terreno, eu vou começar. Porque como o gado hoje tem um valor agregado bom, existem programas onde você consegue
bonificação em preços, ou até mesmo na produção de leite, viu? Começa a procurar nas mídias digitais como é que funciona, o que que faz, como é que é o pasto, quanto é que vale uma vaca, como é que tira o leite, e acaba, eu acredito que 90% dos vídeos do YouTube é só o que dá certo. São pouquíssimos os canais que mostram a rotina, o que não dá certo. Você vai procurar capiaçu, um capim que não tem aqui na nossa região por conta do frio, mas que é um capim muito famoso. Cada 10 vídeos do YouTube, 9 vai ser como dar certo. Alguém cortando o capiaçu e dando bugado, alguém fazendo isso e dando bugado, mas um lá vai te dizer, não deu errado, aqui eu tive que adubar muito, meu custo de adubação foi alto, ou não foi como eu queria, em outros casos, né? E a teoria e a prática estão andando muito distintas, muito separadas, porque o YouTube e as outras mídias digitais, elas são excelentes ferramentas, mas as pessoas que vão começar não conseguem se basear por ela como vai ser o futuro. Eu vejo hoje muita gente começando, tentando receber uma terra do pai e tentando fazer tudo dentro da teoria. Consegue pegar a orientação, consegue ver esses vídeos no YouTube que, como colocar 40 cabeças de gado em 3 hectares de pasto, em pastejo rotativo. Como alimentar com 1 hectare 10 cabeças de gado. E daí a pessoa, eu vendi o meu leite esse mês por R$2 o litro. Uma vaca de leite custa R$5.000. Estou falando dados esporádicos, mas daí a pessoa faz uma conta assim, nossa, eu recebi do meu pai 5 hectares de terra, 10 hectares de terra. Eu tenho a casa ali que era dele, ficou para mim, eu faço um galpão, compro uma ordenhadeira e 10 vacas de leite para mim custam R$50.000 a R$5.000. Cada vaca de leite me dê 20 litros, eu vou ter 200 litros por dia. No mês eu vou ter 6 mil litros, 6 mil litros vendidos a R$2, eu vou ter R$12.000 no mês. Nossa, em 4 meses eu paguei o investimento das vacas. E olha que maravilha, que negócio sensacional. Ali tem outro vídeo no YouTube que nos ensina, ou em outra plataforma, que nos ensina como colocar 10 cabeças de gado em 1 hectare. Eu tenho 5 hectares, então aqui vai sobrar comida. Não vou precisar, só faço um capinzinho, planto ali, e a realidade é muito diferente do que acontece. A teoria e a prática, ela tinha que ser mais exposta pelos agrônomos, pelos veterinários, porque é muito fácil você postar nos teus stories lá do Instagram, vacada, prenha, de inseminação, 80% de ATF, mas você não coloca que na outra inseminação, no outro gado, estava um pouco pior de condição física, tinha alguma doença reprodutiva, tu teve 10, 15%, 20%. Tá criando uma falsa sensação que o campo é fácil, que a vida no campo é fácil. E eu volto lá na questão da sucessão. Já é difícil porque lá atrás ainda era mais sofrido. Hoje o campo está muito perto da cidade, tem tecnologia, tem conforto, mas os fins de semana, que lá na cidade tu descansa, tu tira para passear com a família, vai dormir até meio-dia, não existe no campo. Lá na prática, quando as pessoas vão te dizer como é que funciona, que dá tudo certo, eles não te contam que uma vaca pode querer ter um parto no domingo de manhã e chega meio-dia, você vê que não cria, chama o veterinário, a vaca tem uma torção uterina, a vaca tem um terneiro atravessado e acaba não nascendo. Você precisa do veterinário, perde o terneiro, tem que tentar salvar a vaca e perde o domingo inteiro ali lidando. Ou uma vaca cai dentro de uma sanga, cai dentro de um valo, e você tem que levantar a vaca e a vaca não para em pé, você trata com pasto, corta da ração, da água, fica uma semana lutando com a vaca e a vaca vem a morrer. Ninguém fala essa parte para quem vai começar. Olha, você tem 15, 20 hectares que tu recebeu do teu pai, tu pega, faz tudo lavoura de aveia, vem no inverno, planta um sudão, um milheto no verão, tudo manejo fácil, tu compra terneiro por 2.000, eles ganham 1,5 kg por dia, terneiro de 150 quilos, tu ganha 1,5 kg por dia, então em 200 dias tu ganhou 300 quilos, ele está com 450 quilos, tu vende precoce, tu ganha a bonificação para o precoce, tu ganha isso e tu ganhou em 200 dias R$3.000. Valor, estou estudando os valores, né? Não estou fazendo a conta totalmente certa. E assim as pessoas veem isso, nossa, mas que facilidade, como é que eu não vou fazer uma coisa dessa? E acabam começando. Compram um trator, fazem investimento, fazem tudo, mas esquece que aquele vídeo lá do YouTube que dizia que 10 cabeças em 1 hectare, lá precisava de ter ureia a cada pastejo, lá precisava de uma super adubação, lá precisava da chuva contínua, ou talvez até de uma irrigação. E isso tudo, ninguém sabe as dificuldades do que é isso. Eu preciso fazer cerca,
eu preciso fazer piquete. Para eu conseguir fazer isso é só no primeiro e segundo pastejo, depois o capim enfraquece, eu preciso diminuir a lotação, ou eu preciso suplementar no coxo, qual que é o custo da ração, quanto que eu sei se o meu 1,5 kg que eu vou ganhar por dia, será que o meu custo vai ser menor que esse 1,5 kg? Você tem que embutir o preço da mão de obra, que muitas vezes as pessoas fazem a conta, você faz isso, orienta aquilo, vai dar tudo certo, mas ninguém calcula a mão de obra. Você tem que se calcular a tua mão de obra, quanto que vale teu dia, tua hora de serviço. Então eu vejo que a realidade do campo está ficando muito distante da teoria. E eu fico chateado de ver as pessoas ingressando no campo, que o campo precisa de gente nova, e pouco tempo depois deixando o campo de volta. Com tudo que investiu, com tudo que fez, mão de obra é uma coisa impossível hoje em todos os lugares, né? Ninguém tem mão de obra sobrando no campo. Muita questão das pessoas que trabalhavam, seus filhos não continuam trabalhando no campo, as propriedades estão diminuindo, porque a soja e o milho estão englobando essas áreas. Não precisa ter funcionário, fica somente a casa, e quando nem casa fica, planta até dentro dos pátios das casas, e não tem funcionário, não tem filhos de funcionário que gostem do sítio, não tem filhos de proprietários de terra que gostam do sítio, as terras ficam na mão de menos pessoas, com isso menos mão de obra. E a questão da mão de obra do sítio é complicado mesmo, o próprio proprietário sofre no inverno, no frio, ou nas regiões quentes, sol. E não é fácil igual a cidade, que tu trabalha até as 6 horas, sábado, domingo e descanso. Não é assim, o campo não para, é 24 horas por dia, 7 dias na semana. O campo não é para você começar sonhando que vai logo dar certo. Eu, em 7 anos de pecuária, aprendi muita coisa, acredito que errei bastante, mas se tivesse que começar hoje, eu faria algumas coisas diferentes. Não tem nada mais prazeroso que no fim de verão, em fevereiro, você repontar o gado a cavalo, eles desceram uma coxilha, correndo, escramuçando tudo aquela terneirada, você saber que as vacas já estão com outro terneiro na barriga, tu esquece de todos os problemas que tu teve e tu é recompensado por aquelas imagens. Ou ver o parto de um terneiro nascendo, ou ver os terneiros de longe correndo e brincando de brigar um com o outro, medindo força. Ou no gado de leite, você vê as novilhas que nasceram lá atrás, que você programou uma inseminação do touro tal, está produzindo seu leite, tantos quilos de leite por dia. Eu acredito que a pecuária é muito prazerosa também. E como a vida da gente é uma só, a gente tem que fazer o que a gente gosta. E eu quero com isso dizer que a teoria e a prática não afaste as pessoas da área rural, tragam as pessoas para a área rural. Mas que as pessoas que entrem hoje saibam que não é fácil. Que você vai ter que dedicar muito tempo, vai ter que dedicar a tua vida àquilo, tu vai ser recompensado. Vai ter muitos e muitos momentos que você vai esquecer de tudo que você passou de ruim, tudo que você sofreu, para você contemplar. Porque não adianta a gente trabalhar e não contemplar. Eu sempre digo, a gente faz pasto, faz tudo bonito, espera a aveia estar no ponto, às vezes demora, mas você bota o gado lá. Você tem que ir caminhar, ver teu gado lá, ver teu gado gordo, as vacas bonitas, escramuçando. Tu tem que contemplar o que você faz. Só trabalhar vai te dar desgosto. Você tem que fazer por amor. Então é isso que eu queria dizer, uma contribuição para o canal. Quero mostrar para vocês, a gente está na região de mais de 1000 metros de altitude, em Lages, Santa Catarina, cidade ao fundo lá. Uma lavoura de aveia, Zevém, que a gente plantou, tinha feito um projeto com 20 vacas de cria para elas criarem na lavoura de aveia. No momento que a primeira vaca tinha criado, eu não tinha conseguido nem plantar o pasto. Tu vai dizer, tá, mas você não se programou? Você não tinha feito esse projeto? Essas vacas não foram cobertas lá no ano passado? Tu teve todo esse tempo para se programar? Pois é, em janeiro choveu 431 milímetros aqui, em fevereiro choveu 40, em março choveu mais 40, foi quando a gente tirou o pasto cedo, passei a rotativa, não estudou em Bireto ainda produzindo para plantar lavoura no cedo. Aconteceu que de 15 de março para frente não choveu, abril 0 milímetros e a gente teve que plantar o pasto depois que a primeira vaca já tinha criado. Isso ninguém te mostra nos vídeos, que é a realidade diferente. Tá, e você vai fazer o quê? Vai desistir? Não vou desistir. Eu acredito que eu nasci com a vocação para pecuária e a gente tem que se adaptar, infelizmente é assim, não é tudo fácil. Você procura uma loja completa com tudo que você precisa no dia a dia do trabalho na propriedade rural? Na Lerman Agronegócios você encontra toda a linha de rações, farelos,
medicamentos veterinários, produtos homeopáticos, toda a linha de peças e detergentes para ordenha e sementes de pastagens perenes e anuais. Lermen Agronegócios, sempre ao lado do produtor rural. Você que é pecuarista, trabalha com produção de leite ou gado de corte, participe do Clube do Leite, a primeira plataforma de treinamentos online para produtores de leite e gado de corte. Lá você tem acesso a diversos cursos sobre vários temas e ainda materiais que você pode utilizar na sua propriedade para melhorar a sua produção. Seja você também um membro do Clube do Leite e aproveite as vantagens. Estamos no inverno, no momento de fazer as cercas nas pastagens de aveia, de azevém e de trigo. Pastagens que a gente utiliza por alguns meses do ano e que dão muito trabalho para a gente fazer o piqueteamento. Eu vou dar uma dica sustentável para que você possa utilizar os recursos disponíveis na sua propriedade e ainda diminuir custos na hora de fazer essas cercas. Confira a dica de hoje. Olá pessoal! Hoje eu vou dar para vocês uma dica de economia. Para você que trabalha com gado leiteiro ou gado de corte e você quer aproveitar o máximo o que você tem na sua propriedade sem precisar gastar dinheiro, vou dar uma dica para vocês para fazer piqueteamento agora, principalmente na pastagem de inverno. É uma pastagem que você utiliza por um curto tempo, né? E demanda bastante poste para fazer cerca. Então a minha dica hoje é, se você tiver um bambuzal aí na sua propriedade, aproveite esse bambu para fazer postes. Eu vou dar umas dicas bem legais para que esses postes durem mais tempo. Aqui eu tô com um poste feito, ó, tá? Então vou mostrar para vocês quais são as dicas. Primeira dica, a parte de cima do poste, a parte onde você vai bater o poste, ó. Sempre corte logo acima do anel, tá? Que nem eu fiz aqui. O ideal seria você serrar com o serrotinho, deixar bem lisinho, bem certinho. Mas a gente faz também no facão, né? Que é mais prático, mais rápido. Então corte assim, ó, logo acima do anel. Quando você corta logo acima desse anel, ele não lasca, né? Você não pode bater com um machado, por exemplo, com o lado mais estreito. Tem que bater com o machado deitado. Ou melhor ainda, se você bater com um pedaço de madeira, tá? Corta um cepo de madeira e aí você faz um furo e coloca nele um cabo, né? Imitando o martelo do Thor. E aí você bate e você não vai quebrar, ele não vai lascar aqui para baixo. E na parte de baixo, a ponta faz da mesma forma, ó, sempre corta a ponta logo abaixo do anel. Aí ele também não vai lascar, porque se você cortar a ponta aqui no meio, depende da terra, se pegar uma pedrinha ou se a terra for um pouco mais dura, ele vai estourar, ele vai lascar, e aí o teu poste não vai ficar firme. Outra dica é sobre colocar o isolador. Procure colocar o isolador também num anel, né? Aqui, ó, por exemplo, nesse anel aqui, procure colocar o isolador ali, que é a parte mais dura e aonde ele vai ficar mais firme. Se você colocar o isolador aqui nessa parte do meio, ele pode ficar solto. Isso aqui já é um bambu mais velho, mas se você pegar, por exemplo, uma parte mais fina, a parte mais de cima, né, ele vai ficar solto. Então são algumas dicas. Cortar sempre a parte de cima em cima do anel, a parte de baixo você corta a pontinha, ó, sempre abaixo do anel. Aqui o certo seria mais para cima, né? Como eu fiz esse aqui, por exemplo, ó. Tá? Aí não vai lascar. Bater com madeira é melhor e colocar o isolador também no anel. Aí você vai fazer uma cerca muito mais barata, você não precisa comprar poste. Esses postes duram, aguentam o inverno inteiro. Se você tirar os melhores depois, aqueles que não quebrar, não lascar, e você guardar eles num lugar seco dentro de um galpão, no outro ano você vai poder utilizar eles de novo. Então você consegue usar eles pelo menos 2 anos. É uma forma de baratear custo. Hoje um postezinho de madeira, né, tá em torno de R$2 a R$2,50. Então imagina a quantidade de poste que você precisa comprar. E se você tem um bambuzal aí na sua propriedade, isso aqui é de graça. E aí você pode sempre
fazendo um uso sustentável desse material, né, você vai sempre cortando, vai deixando rebrotar, e assim você sempre vai tendo material para utilizar na sua propriedade. Eu aqui, todos os piqueteamentos dessa área aqui, eu fiz tudo com bambu, né? Na minha antiga propriedade também usava muito bambu, ele durava 2 anos num piqueteamento, na pastagem rotacionada de verão, né? Perene, ele durava 2 anos tranquilamente, e aí você acaba reduzindo bastante custos. Fora aqui, o bambu é muito mais leve do que poste de madeira, então você consegue pegar 15, 20 postezinhos, né, e andar tranquilamente sem precisar fazer muito esforço. Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. No segundo episódio da série Cultivo Sustentável da Soja, nós vamos conversar com o produtor Astor sobre compostos orgânicos formulados. É a novidade que o produtor está utilizando na sua propriedade, que garante o aumento da produção e o cultivo mais sustentável, não agredindo o solo e fazendo com que o solo melhore ano após ano na propriedade dele. Os compostos formulados orgânicos são compostos feitos a partir de adubo orgânico de acordo com a necessidade do solo, fornecendo assim os macro e micronutrientes necessários para que a cultura possa produzir o máximo possível. Canal Empreendedores do Campo apresenta Cultivo Sustentável da Soja. Oferecimento Lermen Agronegócios. A evolução do campo passa por aqui. Então, no momento que você entra no manejo mais orgânico, entrando com composto, entrando com produção de matéria orgânica para você ter palha, sombra, que segura umidade, que vai ajudar essa cultura a se manter numa situação crítica de escassez hídrica, que é o que nós tivemos no ano passado, a gente vai ter uma planta que vai aguentar melhor esse tipo de situação. A gente serviu durante muitos anos para nossas plantas 3 letras. É como você pegar um prato, passar no buffet do restaurante e se servir 3 coisas. Quais são as 3 letras para o pessoal entender? NPK, né? Mas a nossa planta não precisa só de NPK, ela precisa de outros. Nós precisamos de cálcio, nós precisamos de magnésio, nós precisamos de boro, nós precisamos de outros nutrientes. Você passar no buffet e encher o prato com 9, 10 tipos de comida diferentes. É o que eu sempre digo como exemplo. Nós somos um ser vivo, a planta é um ser vivo. Eu preciso mais do que 3 letras. Eu preciso encher o meu prato com mais sortimento. Saladas, 3, 4, 5 tipos. Eu pego carne, arroz, feijão, massa, né, batata. Pô, estamos com 10 tipos de comida diferente. Sim. A planta não é diferente. A planta precisa de sortimento. E os compostos orgânicos formulados, que hoje tem empresas que fazem isso para a gente, onde é que você pode substituir cloreto de potássio por cinza, por exemplo. É uma fonte de potássio diferente. Ela não vai agredir o meu solo como o potássio agride. Então a gente está buscando o composto formulado conforme a análise para suprir as nossas necessidades, faz a análise, vê se falta uma coisinha ou outra, a gente complementa. Mas assim, essa complementação, se nós pegarmos um exemplo da safra 2020 e 2021, trigo e soja, a nossa conta em termos de consumo de fertilizantes aqui é 5% químico e 95% composto. Então nós estamos chegando muito perto do 0 a 0, que é onde é que a gente quer chegar. O ponto de equilíbrio, para depois trabalhar só manutenção. E isso tem surtido um efeito muito interessante na cultura. Porque você olhar um pé de soja com a carga que nós temos aqui, com tão pouco químico que foi colocado, é sinal de que nós estamos no caminho certo. É um sistema como um todo que tu trabalha, né? Tu tá mais ou menos numa linha assim, de usar o orgânico, o composto natural, uma base, e o químico só para complementar falta eventual de algum item específico. Outra coisa que a gente usou muito aqui esse ano, para complexo de doenças, por exemplo, é o cálcio e enxofre na base da calda bordaleza. A calda bordaleza, vamos dizer assim, existe ela pronta para comprar, você pode produzir ela em casa. Sim. Você produzindo ela em casa, nós vamos falar de trabalhar talvez com 3 a 5 reais por hectare de custo. Você compra ela pronta, você compra ela até 6, 17.
mas ela está muito longe do custo de um fungicida que é 50, 60, 100. E a função é a mesma. Então, Isso é a mesma calda que se usa para uva, por exemplo. exato. Está usando para soja. Para controlar complexo de doenças. A calda bordaleza, ela só não vai pegar ferrugem e mofo branco. O resto do complexo ela pega tudo. Né? Então, nós temos que buscar, e isso a gente fez, assim, aquilo que o comércio não nos oferta na região aqui, a gente foi e buscou conhecimento e buscou fora o que a gente precisa para trazer para a lavoura a sustentabilidade que nós queremos. É mais difícil? É e não é. Vamos dizer assim, o fácil todo mundo faz. É mais trabalhoso fazer nesse sistema do que o convencional? Não diria mais trabalhoso. O que na verdade tem que haver é uma mudança de conceito. O que eu quero da minha lavoura amanhã? E isso que a gente faz aqui. A gente fez um estudo mínimo, como a gente trabalha há muitos anos no sistema conservadorismo, vamos dizer assim, nós fomos aqui, a propriedade, um pioneiro em plantio direto em 1987. De lá para cá, a gente mudou uma série de coisas nos manejos que a gente vinha fazendo, mas hoje, assim, via de regra, plantio na palha é obrigatório aqui. Né? Vou mostrar aqui para o pessoal. Então, conceito de plantio direto como tem que ser, ó. A soja está o quê? Uns 40 dias de ser colhida? 40, 45 dias da colheita. E ó, a gente tem resíduo aqui da cultura anterior, cobrindo o solo, fazendo esse sistema. Vou pegar aqui. E o mais importante, ó, nós temos umidade. A planta precisa dessa umidade para ela suprir a necessidade dela. E uma coisa que a gente percebeu aqui, a gente conseguiu, com toda essa enchente que nós tivemos no ano passado, o manejo que nós fizemos logo depois da soja do último ano, ele foi fundamental para segurar a água dentro da lavoura. A gente tinha um problema aqui, porque a gente fazia 6, 7 anos que não tinha mexido nessa estrutura de solo, sempre fazendo só plantio em cima de plantio. E a gente percebeu que tinha uma camada compactada que não deixava infiltrar água. 40 milímetros de chuva corria água fora para a estrada, corria fora da lavoura. E em cima do experimento que a gente teve aqui nessa propriedade no ano passado, com os resultados que apareceram, a gente começou a buscar respostas, o porquê. No experimento a gente conseguiu variedades produzindo 75 sacas, e não é quadradinho, é 500 metros quadrados de área experimental, cada variedade com quase 500 metros quadrados, então não é quadradinho pequeno. Feito com a plantadeira, plantando 16 linhas, vai e vem, deixa um espaço, planta outra variedade, manejo todo igual, na área total nós chegamos em 40 sacas. No experimento teve variedade que produziu a mesma variedade que deu na média 40, ali deu 18 a mais. Pô, 18 sacas a mais é muita coisa, mas o que tem de diferente para ela produzir 18 sacas a mais? A primeira coisa que a gente viu, que a fertilidade naquele quadro do talhão era 6,2 de pH, então o grau de fertilidade é um pouco maior. Não tinha compactação, então a população estabelecida na hora do plantio foi melhor, 280 mil plantas. No geral, 220, quer dizer, eu perdi 60, 70 mil plantas na área total para compactação. E aí o resultado foi planejar a próxima safra. O que nós fizemos? Semeamos o trigo, antes de semear o trigo, fizemos as correções com pó de rocha e composto orgânico, que a gente buscou. Semeamos o trigo em linha e no ato da semeadura, no mesmo dia, o escarificador atrás foi fazendo o soltar, a 45 de fundura. Um mês depois nós tínhamos uma das maiores enchentes dos últimos 70 anos aqui na região. Foi uma coisa, para você que não era natural aqui da região, né, é assustador o que a gente viu. Muito. Né? Ver a água entrando na garagem de casa, morando a mais 500 metros do rio. Pois é. Então, toda essa chuvarada, foram 400 e poucos milímetros, 470 milímetros em menos de 30 dias. Não correu água fora dessa lavoura, ou seja, nós aumentamos a caixa d'água da lavoura, nós conseguimos aproveitar essa água toda para ficar armazenada, para que essa planta agora, se ela precisar pegar a água lá e a raiz pode descer, como a gente viu antes, ela vai buscar água para suprir a necessidade dela. Então,
O escarificar não foi revolver, foi apenas quebrar aquele manto de compactação que a gente tinha. A ideia aqui é não entrar com esse escarificador antes de 4, 5 anos. Mas assim, o que eu estou vendo hoje aqui, com o manejo que nós tivemos, com todo o complexo de composto que se colocou, composto esse já, o nosso fornecedor ele sempre diz assim, nós bombamos o teu composto com bactérias. Ou seja, aplicar o subtilis e o azospirilo lá no composto já. Então quando a gente trouxe ele para cá, a gente espalhou ele e nós tivemos ainda a graça de ganhar 5 milímetros de chuva, logo em cima da distribuição do composto. Para quê? Para que a bactéria possa se instalar, se instalar no solo. Então, de nada adianta nós jogarmos essas bactérias que são nossos amigos se eu não tenho estrutura para ela sobreviver. Então nós criamos os últimos 5 anos estrutura para ela se manter. Agora nós vamos populacionar. Que essa é a ideia. Quando assim, nós temos palhada, nós temos matéria orgânica, nós temos todo um manejo aí que está sendo feito de forma sustentável, com o mínimo de mecanização possível, para que a gente tenha uma lavoura de custo baixo e com rentabilidade. Não adianta colher altas produções em sacas por hectare com altos custos. O risco é muito grande. Então o nosso objetivo aqui eu sempre digo assim, é produzir o máximo gastando o mínimo. É a mesma história quando se discute dose de defensivo para uma lavoura. Há uma diversidade muito grande no conceito do produtor quanto usar. Eu penso que a melhor dose é usar o mínimo do produto com o máximo de eficiência chegando no alvo. Aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo enxugar a minha dose. E nós fizemos isso tirando 30%. Só no defensivo foi direto 30%. Enxugar esses 30% foi muito proveitoso, não só para a sustentabilidade da lavoura, para o bolso também. Com certeza. Aqui então é um trabalho, primeiro tu estruturar um solo para depois tu partir para essa parte de micro-organismos para eles ter um ambiente que eles precisam ter. Se tu pegar uma lavoura que vem há anos usando só químico, adubo químico, muito inseticida, fungicida, não adianta tu entrar direto com um produto desses que não vai ter um ambiente, né, para ele se reproduzir. Assim, ó, tem um outro detalhe, por exemplo, assim, quando a gente fala de usar mecanismos vivos, nós olhar aqui, tem um mato natural. Esse mato natural deve ter, sei lá, 100 anos, 150 anos, 200 anos, não sei. Sim. Desde que eu me conheço de gente, tem esse mato natural aqui. Se você entrar nesse mato e começar a observar o que acontece dentro dele, nós vamos ver lá que lá tem renovação, sempre tem planta nascendo, tem planta produzindo fruto, ou seja, tem um ciclo de auto-renovação, não se irriga, não se aduba, não se planta, não se interfere. Ou seja, a natureza é perfeita. Se nós pegarmos uma análise de solo lá dentro desta área que está intocável, nós vamos ter provavelmente um equilíbrio absurdo entre nutrientes e vida biológica. Por quê? Porque nós não interferimos. Esse é um erro que se fez no passado, de trazer para a nossa região aqui um modelo de agricultura europeu, que é trazido para o sistema de neve que nós não temos. País tropical, eu sempre digo assim, nossa região aqui, ela faz uso em demasia de uma ferramenta que destrói o solo, que é a grade. Você acaba com toda aquela estrutura de raiz que se constrói, que leva anos para construir, passa a grade e você arrebenta com ela. Poros, a propriedade aqui tem uma grade, tem. O último ano que se usou grade nessas áreas aqui foi 2016. De lá para cá não se entrou com grade na lavoura. Então nós estamos tentando criar galerias com essas raízes, esses mix de planta que a gente usa no inverno. Por exemplo, eu planto trigo um ano eu planto cultura de inverno misturada. Mix de planta. Eu quero diversidade de floração, diversidade de raiz, eu quero ter diversidade de massa verde. Porque cada planta, uma completa a outra. É o que acontece na natureza lá. Olhar para o mato nativo. Então a gente, por exemplo, no último ano tinha trigo, no ano anterior tinha mix de planta. O que era esse mix de planta? Aveia, centeio, nabo, ervilhaca. Então juntar 4 plantas
Agora eu quero a sua opinião. O que você achou do programa Empreendedores do Campo? Deixe um comentário aqui nesse vídeo, compartilha nas redes sociais, curta e se inscreva no canal. Se você quer participar do nosso programa, você pode enviar fotos, vídeos, comentários ou fazer um vídeo na sua propriedade mostrando alguma coisa interessante, algum problema que você resolveu e assim também contribuir para o nosso programa. Envie o material para o e-mail empreendedores-do-campo@gmail.com ou entre em contato pelo WhatsApp que aparece aqui embaixo na tela. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.